palestrante magno no 7º Encontro Mineiro de Vereadores, que começa hoje. Obrigada por nos receber. Eu que agradeço, muito feliz e honrado com esse convite. Desembargador, os vereadores já estão ansiosos pela sua palestra. Quais serão os aspectos tratados hoje durante o evento que merecem destaque? Eu quero fazer um apanhado sobre as regras das eleições municipais de 2022, algumas mudanças significativas, e dar uma ênfase também nessa questão das fake news, que deram muito problema nas eleições de 2018, e nós podemos prevenir que esses problemas não se repitam, ou pelo menos, se acontecer, porque é muito difícil evitá-los, né? A gente saber lidar com eles. O senhor tocou num aspecto muito importante, muito falado, fake news. Quais são as orientações do TRE com relação ao assunto para que as pessoas possam realmente se orientar e não cair na onda do momento? Exatamente. Nas eleições de 2018, antes mesmo do processo eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, na época presidido pelo ministro Luiz Fux, já manifestava preocupação porque esse fenômeno havia ocorrido em eleições de grandes países, Estados Unidos, França, naquele plebiscito da Inglaterra, né, do Reino Unido, sobre a saída da União Europeia, todos esses grandes eventos em países de primeiro mundo contaminados pelas fake news. Então, nós já estávamos alertados para essa situação. O que nos surpreendeu nas eleições de 2018, e logo no dia da votação do primeiro turno, em 7 de outubro, é que essas fake news se voltaram contra a Justiça Eleitoral. Passou-se a colocar em dúvida a confiabilidade das urnas eletrônicas, do sistema eletrônico de votação. E nós tivemos muito trabalho, especialmente em Minas Gerais e Paraná, que foram os estados onde houve mais tumultos registrados, né? Nós tivemos dificuldade para, ao longo daquele dia, controlar os ânimos das pessoas que iam votar nas sessões eleitorais. Então, a grande lição que ficou é que nós não temos como evitar que as fake news apareçam. Nesse mundo hoje da internet, da globalização, das redes sociais, essas informações, ainda as falsas informações inclusive, né? Fake news, elas viajam, vamos dizer assim, com uma velocidade incrível, atingindo milhões e milhões de pessoas em questão de segundos. Então nós não temos como evitar, não temos como remover esses conteúdos. É igual, eu costumo comparar com a praga de gafanhoto, você mata 10, aparece 100, né? Não tem. Então o grande, e o TSE tem feito encontros aí com especialistas, inclusive do estrangeiro, FBI, União Europeia. A grande questão é como lidar com essas fake news. Então a grande questão é a gente saber checar todas essas informações que recebemos em massa, diariamente, em nossos aparelhos, né, de smartphone, nos nossos notebooks, e-mails, WhatsApp, Facebook, etc. Então temos que aprender a checar. A gente pode fazer a checagem pessoalmente. Se alguém falar que um determinado candidato, quando foi, por exemplo, ministro de Estado, né, teria sido processado por desvio de verba e saiu na capa da revista tal. A primeira providência que a pessoa tem que fazer, ela é muito simples. Entra lá na internet, no site da tal revista e verifica se existe mesmo essa reportagem de capa envolvendo essa notícia ou se isso for uma mentira. Se a gente constata que algo não é verdadeiro, ou pior ainda, né, se a gente não tiver certeza, estiver em dúvida, não podemos compartilhar. Na dúvida, o TSE abriu um canal para consultas também, chama Desinformação, né, está lá no portal do Tribunal Superior Eleitoral. O grande lema é esse: na dúvida, não compartilhe. Falando em mudanças, obviamente aqui a gente não pode tratar todas, porque são muitas, e também porque é o tema da palestra a seguir, né?
Mas qual é a principal alteração de destaque para essas eleições que merece ser falada aqui, tendo em vista que desde o dia 5 não vão sofrer mais mudanças na legislação? A principal delas, ela veio da emenda que alterou a Constituição antes das eleições de 2018. Foi uma alteração muito expressiva, dizendo que em eleições proporcionais não pode mais haver coligações partidárias. As eleições proporcionais são as eleições de deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Mas aquela emenda em 2017, ela disse o seguinte, que essa regra nova só valeria e estará valendo realmente, né, a partir das eleições de 2020. Então, os partidos não poderão mais coligar para disputar os cargos de vereadores, que são as eleições municipais apuradas pelo critério proporcional. E com a mini-reforma eleitoral na legislação, nós temos também agora que qualquer candidato que não atingir pelo menos 10% na sua votação individual do quociente eleitoral, ele não poderá ser considerado eleito, né? Então, se porventura em cada partido, por exemplo, a gente fala o puxador de voto, né? O primeiro colocado em determinado partido teve uma votação estrondosa e ele consegue, como se diz na gíria, puxar outros candidatos, né, naquela equação do quociente eleitoral dividido pelo número de vagas e tal. E ele vem ali, aquele último candidato, com muito pouco voto, menos de 10% do próprio quociente eleitoral. Isso vai obrigar a uma recontagem, uma repescagem, né, aquela gíria assim. Vai fazer uma segunda rodada de cálculos para que a Câmara Municipal esteja preenchida com ocupantes que tenham pelo menos individualmente, nenhum deles não tenha tido menos de 10% do número de votos correspondente ao quociente eleitoral. População aqui, para quem todos nós trabalhamos. O vereador ele tem um papel fundamental nessa questão da conscientização e proximidade, a ponte ali da população para a administração pública. Qual é o conselho do senhor como presidente do TRE para que os vereadores façam desse papel deles algo maior para contribuir com a nossa sociedade? Olha, eu vejo, isso não é um problema só de Minas Gerais, é um problema de todo o Brasil. Eu vejo que a população em geral ela tem uma visão muito errônea sobre o papel do senador, do deputado federal, estadual e do vereador. Essas pessoas, né, essas autoridades, elas são eleitas para ser legisladores, não é isso? Fazer leis, fazer emendas à Constituição, Congresso Nacional, Senado, Câmara Federal, as Assembleias Legislativas e os vereadores nas câmaras municipais. Eles são eleitos para fazer leis. No caso dos vereadores, né, fazer as proposições de leis orgânicas, que são as verdadeiras constituições do município, ou suas alterações, e as leis ordinárias. Então, é preciso que a população entenda melhor esse papel e dê ao vereador a possibilidade de ser valorado ser valorada a sua atuação como uma pessoa capacitada a fazer boas leis, que boas leis, leis bem feitas, leis justas, que vão assegurar ao prefeito ou ao governador ou ao presidente da República governar bem o país, o estado e o município. Mas realmente a cultura brasileira, ela prevê, ela cobra, né, o próprio eleitor erroneamente, ela cobra dos legisladores que seja uma espécie de despachante, né, que libera verba para a obra tal. Então uma vez eu vi no jornal do Rio de Janeiro, o Globo, há muitos anos, foi a primeira vez que eu passei pelo TRE na eleição municipal de 2004. Eu era diretor do Foro Eleitoral, presidi a eleição municipal em Belo Horizonte, eu muito entranhado nesse assunto. Eu me lembro uma foto no jornal O Globo do Rio de Janeiro, numa determinada comunidade lá da capital carioca, né? Uma comunidade grande, inclusive, tinha uma faixa assim: senhor vereador, se não trouxer obras, não venha pedir voto. Mas vereador não é para trazer obra, né? Vereador é para fazer leis. Então, o meu grande sonho, é claro que isso não se muda do dia para a noite,
o próprio vereador ele é cobrado nesse sentido e tem que se virar para conseguir a verba, a obra, etc. Mas devagarzinho a gente conscientizando as pessoas a que cobrem do vereador, do deputado também, no caso dos estados, da União e dos próprios senadores, que as grandes realizações em primeiro plano que eles devam desempenhar, né, as obras, entre aspas, que eles devam trazer, são leis bem feitas, que assegurem uma boa governança para toda a sociedade. Para finalizar, esse processo de capacitação, eu acredito que ele tenha um papel fundamental nessa conscientização, tanto da esfera pública, né, dos gestores, tanto também da população. Qual a visão do senhor com relação a esse assunto? A gente valoriza muito eventos como esses, porque a gente vê os políticos, né, e notoriamente, num caso desse, são políticos da esfera mais importante, na minha opinião, da vida pública de um país, que é a esfera municipal. O município é onde a gente realiza a nossa vida concreta, é onde a gente mora, onde a gente satisfaz as nossas necessidades, né? Onde a gente constitui nossa família, nossos filhos estudam, a gente trabalha, a gente mora, consome água, saúde, os problemas nossos são resolvidos no município. Então eu vejo com muita simpatia. E vejo esses institutos privados, né? A própria imprensa que também é chamada e comparece, participando numa verdadeira parceria para que um assunto que aparentemente seria só do interesse público em sentido estrito, né? Interesse exclusivo de políticos, do próprio judiciário, mas não, a gente faz eventos como esse de uma maneira de também chamar a sociedade ao diálogo, né? Para uma coparticipação, uma verdadeira parceria público-privada, né? Em sentido amplo, de que nos demos as mãos para estarmos empenhados na construção de cidades melhores, né? E logo, tendo cidades melhores com essa nova cultura, a gente vai melhorar o nosso estado, a gente vai melhorar também o nosso país. Desembargador, eu agradeço muito sua participação no IDCT-TV e a palestra daqui a pouco que o senhor vai proferir. Se Deus quiser, vamos ter momentos de muito calor humano, né? De troca de ideias. Eu estou com as melhores expectativas para logo mais. Muito obrigado. O IDCT-TV News de hoje fica por aqui. Se você não conseguiu se inscrever no encontro de vereadores, não fique chateado. Você pode acompanhar a palestra do desembargador Rogério Medeiros pelo nosso canal no Instagram, @IDCT Instituto. Até semana que vem.